Eu estou usando a NVT, Tamara. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Hoje, aqui na nossa cidade, em tantas outras cidades aí por esse Brasil afora, nós estamos vivendo ainda o clima eleitoral. Hoje é o dia do segundo turno. E eleição se faz com algumas coisas. Eleição se faz com mobilização. Eleição se faz com convicção. Mas para nós, eleição é muito mais do que isso. Eleição também se faz com oração. Então nós somos conclamados pela palavra de Deus a orar pelas nossas autoridades. Quem já leu Romanos capítulo 13 sabe do que eu estou falando. Somos chamados a orar pelas nossas autoridades, quer sejam as que nós gostamos ou as que nós não gostamos. Eu acredito que Paulo não tinha muito apreço pelo imperador Nero, mas ele mesmo vai dizer que temos que orar pelas autoridades para que nós possamos ter uma vida sossegada. Então, oração por todos os homens que exercem autoridade é bíblica. Hoje é dia de nós orarmos. Quem não votou, como eu, que vou votar depois daqui, votar. Quem já votou, com a sua convicção, com fé em Deus. E depois do resultado, orar também por aqueles que foram eleitos, os vereadores que já estão eleitos e o prefeito que vai ser conhecido ainda hoje. Talvez durante o culto da noite já saia aí o resultado, ou talvez um pouco antes, né? Vamos ler Mateus 6, do 5 ao 13, que é um texto sobre oração. Assim ensina o Senhor Jesus: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas onde todos possam vê-los. Só vou lembrar aqui que a palavra hipócrita vem de uma palavra grega que denomina uma máscara. Então, a pessoa, ela fingia ser alguma coisa usando uma máscara. Era um recurso usado no teatro grego, é por isso que essa palavra é usada. Então, quando alguém está usando uma máscara social para se fingir de alguma coisa, a gente diz que esse aí é um hipócrita, que finge que é uma coisa, mas que na verdade não é aquilo. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Por que os que fazem orações para serem vistos pelos homens são hipócritas? Exatamente por isso. Porque qualquer criança da escola bíblica dominical sabe que oração é o que, meus irmãos? Orar é falar com Deus. Olha que simplicidade. E o Senhor Jesus está apontando o erro desses aqui, porque eles não estavam ocupados em falar com Deus, mas em falar alto, fazer as suas orações para serem vistos e elogiados pela sua aparente santidade, daí a máscara, e elogiados pelos homens, e não por Deus. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter bastante cuidado. Ah, pastor, então não devemos orar em público? Veja, num pequeno grupo na sua casa, numa reunião de família, num almoço de família, aqui na igreja, há lugares sim em que nós podemos e até devemos orar em público, estabelecendo a nossa fé, demonstrando a nossa fé, mostrando sim que temos intimidade com Deus e sem Ele não podemos caminhar. Mas a coisa aqui, a hipocrisia é outra coisa, é de alguém que queria realmente aparecer e não endereçar uma oração ao Senhor. E o Senhor prossegue: eu lhes digo a verdade, eles, esses hipócritas, não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então, seu pai que observa em segredo o recompensará.
Ah, pastor, então a única maneira de orar, de falar com Deus, é dentro do meu quarto com a porta fechada. Não, também não é isso. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui é uma equivalência entre extremos. Ele está pegando o hipócrita do extremo de que quer se mostrar, se exibir em público, e está traçando um paralelo para a outra ponta, o outro extremo, que é a absoluta solidão. Porque quem quer falar com Deus, quer falar com Deus. Então, melhor, isso que ele está apontando, melhor do que ir orar em público e sofrer esse risco, essa tentação de ser visto pelos outros e acabar não falando com Deus, é melhor você se recolher ao seu quarto e falar com Deus, sabendo que não tem os olhos e ouvidos de ninguém sobre você. Agora, isso tem uma série de implicações. Você pode orar a Deus no seu quarto, na solidão do seu quarto, pode. Você pode orar a Deus dentro da condução, dentro da barca, dentro do ônibus, em silêncio. Ontem, na hora do almoço, eu até falei para a Letícia, a gente sentou para almoçar, eu dei a primeira garfada na comida, a comida estava tão gostosa que eu fechei os meus olhos e apresentei gratidão ao Senhor. Eu falei, Senhor, muito obrigado por esse alimento, por essa bênção que o Senhor dá. Ninguém precisa saber. E o garçom até veio falar comigo, me pegou de olho fechado assim, desculpa, tá, tranquilo. Porque veja, oração ela tem que explodir, ela tem que vir do coração, ela tem saída de um local certo, ela vem do coração, e ela tem que chegar ao endereço certo. Qual é o CEP? É o CEP do céu. A oração não vai fazer curva, bate aqui no vizinho, vai ali na vizinha, no meio da oração que eu estou orando alto, eu falo uma coisa que é para dar um toque na minha mulher que eu não estou gostando que ela está fazendo, ou para apontar os erros do meu filho. Se eu faço isso, a oração perdeu o sentido. Os irmãos entendem isso? A oração ela é uma conversa reta e direta com Deus, e é isso. Então é melhor ir para o quarto, e seu pai, que observa em segredo, os recompensará. E agora ele começa a dar umas outras orientações. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Na sua versão, a sua versão mais tradicional, diz assim: quando orardes, não useis de vãs repetições. É isso que diz na sua Bíblia? É isso que ele está dizendo. Não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Depois eu vou voltar aqui a esse ponto. Vamos prosseguir. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus eterno, tua palavra foi lida, e eu clamo ao Senhor que ela seja explicada e que ela seja aplicada na minha vida e na vida dos meus ouvintes, dos meus irmãos. Fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vejam, em poucos versículos o Senhor Jesus ele dá uma pós-graduação, um mestrado em oração. Ele condensa a questão da oração. E pelo que ele fala, nós percebemos que mesmo a igreja evangélica, mesmo em muitas igrejas, nós ainda estamos errando. Erramos
quando chamamos o irmão à frente, e eu já vi muito disso por aí. Vem o irmão, vou chamar aqui agora o irmão diácono fulano, que vai vir aqui à frente para fazer a oração pelos irmãos que apresentaram aqui os dízimos e ofertas alçadas. Aí vem o irmão diácono, com aquele terno, né, bonito, pega o microfone. Senhor Deus, vimos neste momento, ante a Tua maviosa presença, genuflexos em nossos espíritos para apresentar ante o Teu trono de glória. Você está entendendo, né? Pode ser que o sujeito fale assim no dia a dia? Até pode, mas, né, está querendo aparecer. Está querendo fazer essa oração pomposa, usando palavra. Pelo amor de Deus, o que é genuflexo, meu pai? Né? E está fazendo aquela oração pomposa, cheia de pompa e circunstância. Para que isso? Para falar com Deus? Para agradecer a Deus, porque aqueles irmãos trouxeram dízimos e ofertas, para clamar ao Senhor, que o Senhor abra a porta de emprego para aquele que nesse momento não está podendo ofertar, para que o Senhor abençoe o emprego dos irmãos. Para que tanta presepada? É preciso entendermos que a oração, ela é simples, ela tem um começo, um meio e um fim, e ela faz uma linha reta entre nós e o Senhor. Não importa quem está aqui ouvindo. Da mesma forma, os irmãos sabem que eu, por profissão, eu sou advogado. E eu não prego aqui da mesma forma que eu escrevia minhas petições, cheia de termos altamente rebuscados, com juridiquês. Por quê? Porque aqui é a casa de Deus, aqui somos todos irmãos. E embora eu tenha plena possibilidade de usar palavras bonitas, inteligentes, pouco usadas, eu não faço questão disso, eu não creio que vá abençoar os irmãos. Paulo vai falar isso lá numa das suas cartas, quando ele vai dizer: eu falo mais língua do que todos vocês, mas eu prefiro falar 5 palavras na minha língua do que uma palavra que seja que os irmãos não vão compreender. Da mesma forma, para que eu vou usar certas palavras aqui que eu sei que os irmãos, alguns vão ter dificuldade para compreender? Pelo contrário, quando eu vejo que há palavras que os irmãos não compreendem, por exemplo, quando cantamos o hino, nós não deixamos de cantar o hino, está lá: se da vida as vagas procelosas são. A gente canta esse hino com essa versão. Mas volta e meia eu explico aos irmãos: ó, irmãos, vagas são ondas, e procelosa vem de procela, que é outra palavra para tempestade. Então o que o hino está dizendo é: se as ondas do mar da tua vida estão tempestuosas, e a primeira vez que eu falei isso aqui, teve uns que fizeram assim: agora vocês já estão sabendo, já não fazem mais isso. Mas veja, é preciso que a gente saiba expor. Não vou deixar de cantar o hino, porque ele tem umas palavras, né, já ultrapassadas, já não se usam, já não estão mais em uso. Mas é preciso que a gente esclareça, de forma que os irmãos todos possam compreender. Gostei daquilo que os irmãos falaram, quando eu perguntei o que é oração, e vocês me disseram: orar é falar com Deus. Orar é falar com Deus. Portanto, quem fala com alguém é porque tem relacionamento, não é verdade? Quem tem relacionamento, conversa, troca ideias, fala um com o outro. E a palavra, a primeira palavra ali do texto já é Pai. Pai nosso que estás nos céus. É um relacionamento de filhos para com o Pai. Portanto, não cabe essa coisa da repetição. Eu estou nessa fase da repetição lá em casa. A minha filha, do alto dos 6 anos de idade dela, ela faz isso que os seus filhos já fizeram e que seus netos fazem. Papai, 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 papai. Às vezes dentro do carro, hoje mesmo já rolou. Estou no carro, vindo de lá para cá, estou conversando com a Letícia aqui. Papai, 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 papai.
Ela faz a gente interromper a conversa. Já falei para ela, não fica falando papai, 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 papai. Você fala assim, papai, e fala o que você quer. Se eu ouvir, ouvi. Se eu não ouvir, você pergunta, você ouviu o que eu falei? Pronto. Mas ela ainda continua, papai, 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 papai. Primeiro a atenção, para depois expor o que ela quer. Talvez ela não esteja tão errada. Talvez o erro esteja em nós. Mas aqui na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensina a não ficar usando repetições. Não ficar repetindo. Já pensou, chega lá na hora da oração, papai, 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 papai. Igual certos cânticos que ficam aí, né? Tem cântico que fica meia hora, 2 palavras. Poderoso Deus. Repete 50 vezes. Aí depois, minha alma anseia por ti. Aí de novo, poderoso Deus, 50 vezes. Não é por aí, não é a vã repetição. Porque orar é falar com Deus, é relacionamento. E relacionamentos têm que ser dinâmicos. É preciso apresentar o que está no nosso coração para o nosso Deus, e é preciso que a palavra dele venha pelo seu Espírito, que vai nos lembrando da sua palavra, e venha fazendo a obra em nós. Sim, porque a oração, meus irmãos, ela é uma via de mão dupla. Nós falamos com Deus, mas o Senhor também fala a nós pela oração. Quem é de oração, quem tem o costume da oração, sabe do que eu estou falando. Agora, essa coisa da repetição, ela se aplica a um outro tipo de oração que nós não fazemos, que é a chamada reza. O que é uma reza, se não uma repetição? Há uma turma aí que pega, né, certas religiões que pegam esse texto do Pai Nosso e simplesmente repetem, vamos rezar o Pai Nosso. Vamos rezar a Ave Maria, vamos rezar a novena, vamos rezar. O que é rezar? É ter uma coisa de cor que você vai repetir, e repetir, e repetir, e repetir. Coisa que o dono da igreja, o senhor da igreja, o fundador da igreja falou textualmente para não fazer. Não usem vãs repetições. E qual é a diferença então entre a reza e a oração? Essa é a primeira. Oração é relacionamento, é falar com Deus, é descortinar, abrir o coração, derramar o coração diante de Deus. Rezar é esperar que nas repetições o místico aconteça. E nós evangélicos erramos também, sabia? Porque nós evangélicos temos alguns cânticos, sempre os cânticos, os problemas, eles sempre vêm nos cânticos, né? Eles vêm lá embutidos e a gente repete aquilo. Tem um cântico que a turma até gosta muito, que diz assim, eu creio no poder da oração, eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração, eu creio no poder das mãos que se levantam, vou levar meus problemas para Deus, por aí vai. Mas o poder não está nas mãos que se levantam. O poder não está nos joelhos que se dobram. O poder não está na oração. O poder está em Deus que ouve e atende a oração. Está claro? O poder não é da oração. O poder é do Senhor, que sendo uma pessoa com quem nós temos relacionamento, Ele ouve e apropriadamente, conforme a sua vontade, responde à oração. Portanto, orar não é algo místico, que você diz assim, agora eu vou meter esse Pai Nosso aqui, tudo vai acontecer. Não, não é isso. Orar é ter prazer, é relacionamento de ter prazer em falar com o Senhor. Os irmãos entendem que oração é o caminho de ter prazer com o Senhor? Nós falamos com Deus, nós sentimos a presença de Deus quando estamos em oração. E essa é uma segunda diferença para a reza. Porque a reza, ela não dá prazer a ninguém, ela é uma simples repetição, você entrou no automático e vai. Mas tem mais um aspecto que chega a ser perigoso da questão da reza.
Vocês já pararam para pensar que reza pode ser castigo, punição? O sujeito vai lá, entra no confessionário, se ajoelha lá, se persigna, conta tudo para o padre. Ó, padre, é isso. O padre vai lá, se persigna, diz, beleza, tá lá, para te perdoar, tu vai rezar 10 Ave Marias e 15 Pai Nosso. O que é a reza, então? É penitência. A palavra que eles usam, inclusive, é essa. A reza como penitência, como pagamento de pena. Isso é penitência. Você está pagando uma pena. Rezar, o que está dito nas entrelinhas? Que a reza é para pagar pelos seus pecados. Não foi Jesus na cruz, o Senhor, que pagou pelos seus pecados uma vez para nunca mais. Mas é você que, ao rezar, ao repetir aquela fórmula daquelas palavras, em punição, você sabe que você está sendo punido, você está então pagando seus pecados. Se fosse assim, meu irmão, se pagar pecado fosse barato assim, estava bom demais, mas não é. E falar com Deus tem que ser prazer. Quantas vezes eu já vi gente que veio da religião católica e que diz assim para um crente, para mim e para outros crentes, dizer assim: você ora muito bem, como é que você tem esse jeito de orar? É pelo costume? É por conhecer ao Senhor? É porque saber que Deus é Pai? E que Deus está lá ouvindo do outro lado e Ele vai responder a oração? É por ter a experiência de ter visto Deus responder orações? Não é repetir uma fórmula e ser punido. Não é ter que ter medo de fazer a reza porque ela é uma punição, muito pelo contrário. Não é uma penitência, não é uma punição, é prazer. Nesse sentido, orar para o crente é entregar a Deus petições e não repetições. Pegou a senha? Você entrega a Deus a sua petição e não uma repetição. E você está entregando e você sabe a quem você está entregando. Estamos entregando nossas petições ao Deus vivo. Ou seja, há uma pessoa do outro lado, viva, que ouve e atende a oração. Eu posso crer na sua providência e no seu poder. Foi um prazer pregar aos irmãos na semana passada e falar sobre as providências que Deus pode dar nas nossas vidas. E eu dizia, olha, o Senhor, Ele pode dar algumas providências na nossa vida. Ele pode dar que tipo de providências? Pode dar as providências que nós enxergamos. Olha, eu vejo essa e essa e essa providência que Deus pode entrar na minha vida. E Deus dá uma daquelas e resolve a questão. Ok. Deus pode dar, eu dizia, segundo tipo de providência que Ele pode entrar na nossa vida, são as providências que estão dentro do campo das possibilidades, mas que estão fora do nosso campo de visão. Então eu vejo 3 possibilidades, mas existe mais uma, que é real, ela está ali, mas eu não estou enxergando. E Deus dá aquela providência. Mas existe um terceiro tipo de providência, que é o impossível. Deus pode dar as providências que eu vejo, as providências que eu não vejo, e se não houver porta aberta, jeito, caminho possível, Deus chama a existência aquilo que não existe, e Ele pode entrar com o impossível nas nossas vidas. E eu dizia alguns exemplos bíblicos aqui, quantas mães estéreis na Bíblia Deus tornou mães. Quantas mulheres estéreis foram feitas mães pelo poder de Deus? Teve Sara, teve Rebeca, teve Ana, teve Isabel, só para citar 4 exemplos aqui. E o Senhor fez o impossível, abriu a madre daquelas mulheres. O Senhor fez o impossível. O que era possível fazer depois que alguém morria? Nada, mas o Senhor toca na filha de Jairo e diz, Talita cumi, levanta-te. O que era possível fazer pelo falecido filho da viúva de Naim? Nada, mas ele toca no rapaz e diz, levanta, rapaz. O que era possível fazer para Lázaro depois de 4 dias de morto? As próprias irmãs disseram, Senhor, tem 4 dias, já cheira mal. Não tema, crê somente, se creres verás.
A glória de Deus. Tirem a pedra. Parte de vocês é tirar a pedra, deixa o resto comigo. Lázaro, vem para fora. E todos se maravilharam. Como não se maravilhar? Deus fez o impossível ali, ao vivo, na frente de todo mundo. Oração é isso, meus irmãos, é crer na providência de Deus, é deixar os resultados com o Senhor. Porque a oração, ela, como eu disse ainda agora, ela tem duas vias. Deus fala conosco e nós falamos com Ele. Na própria oração, na continuidade de uma oração sobre um assunto, o Senhor pode nos formar e nos forjar um entendimento diferente, em que a gente talvez até desista de certas coisas pelas quais oramos, porque entendemos que o Senhor não tem aquilo para nós, e Ele já nos aponta para outros direcionamentos. Isso acontece. Essa é a diferença, mais uma diferença entre a oração e a reza, porque a reza é crer que a própria repetição vazia da fórmula vai fazer a coisa acontecer. Tem igreja evangélica hoje praticando reza, pastor? Tem. Confissão positiva é um tipo de reza. Você crê que Deus vai fazer isso na tua vida? Então repete comigo. Fala para o irmão que está do seu lado. Deus vai fazer. Aí todo mundo repete. Deus vai fazer na tua vida, na tua vida. E vai todo mundo repetindo. Isso é o quê? O nome disso é confissão positiva. A diferença da confissão positiva para a reza é nenhuma. Nenhuma. Você está declarando com a sua boca, achando que vai mover a mão de Deus por uma mera repetição. E a repetição ainda envolve os outros. Todo mundo repete igual papagaio. Não faz sentido, isso não é oração. E tem gente que fica fazendo as suas rezas por proteção, perdão de pecados, né? Como falei ainda agora, a questão da penitência. Reza por fechamento de corpo. É algo místico. A reza é mística, e por ser mística, o que faz dela uma coisa mística? É o fato de se crer que, simplesmente por estar se rezando, a coisa vai acontecer. Nada mais é, nada menos é do que uma confissão positiva. É colocar a fé no que foi falado, no que foi apostado com os lábios, e não em Deus que atende a oração. Vemos por toda a Bíblia, meus irmãos, diversos exemplos de oração. Que tipos de oração vemos na Bíblia? Vemos clamor. Nos salmos, então, como tem salmos de clamor? Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Quantas coisas tem de clamor? Invocação do poder de Deus. Salva-nos, Senhor. Ó Senhor, salva-me, tem misericórdia de mim. E o que acontece com essas orações? Deus responde de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade dele. Mas não vemos na Bíblia nenhum exemplo de reza, não vemos nenhum exemplo dessa coisa fixa, de um parâmetro fixo que resolva todas as coisas. Vemos orações. Pelo contrário, como lemos aqui, o Senhor Jesus nos ensina exatamente a não fazermos uso de meras repetições. Que nessa manhã o Senhor possa usar esse texto aqui da oração do Pai Nosso, mais uma vez, para esclarecer o nosso entendimento. Qual é o nosso desafio? Essa palavra nos desafia a vivermos uma vida de oração. E como foi falado, uma vida de oração é uma vida de alguém que tem relacionamento com Deus. Como conhecer a Deus? Tudo o que se pode conhecer do Senhor está escrito nesse livro aqui. Esse livro é a palavra de Deus. Procure conhecer a Bíblia. Procure obedecer a Bíblia. Naquilo que a Bíblia disser, e que o seu coração e a sua carne se inclinarem ao contrário, poxa, mas eu gosto tanto, eu quero tanto isso para mim é tão caro, você acabou de descobrir o seu pecado de estimação.
que você faz com isso? Fica com a Bíblia e limpa o teu coração. Está aí um primeiro motivo de oração. Senhor, eu estou vivendo aqui um problema, porque como foi lido, ainda agora aqui, aliás foi na EBD nós lemos Hebreus capítulo 4, e ali dizia que a palavra de Deus é afiada como espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e para fazer separação entre alma e espírito. Quando a palavra entra e fere e rasga, ela mostra, tem isso aqui que é puro, santo, bom, mas isso aqui é câncer, isso precisa ser extirpado. Quando a Bíblia disser algo que dentro do seu coração pesa, dói, cortou na carne, fique com a Bíblia. E está aí um primeiro momento de oração. Senhor, me ajuda a vencer esse pecado, me ajuda a me render, porque a tua palavra é a verdade. A minha vontade não é essa, eu não tenho vontade nenhuma. Fala para Deus com uma oração sincera: eu não tenho vontade nenhuma de deixar esse pecado. Aliás, a minha vontade é dizer que isso não é pecado, mas eu não posso ir contra a tua palavra. E eu me rendo, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha rebeldia. Isso é a prática da oração, render-se ao Senhor. Existe um livro de Philip Yancey, em que ele conta a história de uma menina. Na verdade, não é um livro do Philip Yancey, ele conta a história de um outro livro que ele está citando. E nesse livro, ele está falando sobre meninas. E a questão das meninas, ele vai dizer que no século XIX, ele pegou o diário de uma menina do século XIX, deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou achar aqui, mas eu vou citar. Depois eu trago isso com mais vagar. Foi comparado o diário de uma menina de 100 anos antes da outra. E o diário daquela menina de 100 anos antes era alguma coisa do tipo assim: eu preciso acertar a minha vida, preciso estudar mais, preciso ser menos egoísta, coisas que eram voltadas para a alma. E 100 anos depois, pega esse diário de uma outra adolescente. Só bobagem, só coisas exteriores. Nós precisamos voltar para a Bíblia, para nós podermos olhar para dentro, deixar a palavra cortar, e então orarmos, buscando ao Senhor, para que Ele faça essa obra nas nossas vidas. Seja uma semana de dedicação à oração. Dedica mais tempo à oração. Fala mais com Deus, deixa Deus falar com você. Ore hoje pela nossa cidade, pelo prefeito que será eleito. Ore amanhã. Ore todos os dias por esta igreja, pelos seus irmãos, pela sua família, pelas nossas famílias, pelos inimigos. O Senhor Jesus diz que a gente tem que orar pelos inimigos, pelos amigos e pelos inimigos. Que nós possamos incendiar a nossa vida de oração. Não porque é uma obrigação, não porque é uma penitência, mas por prazer e por amor. Amém, meus irmãos? Nosso Deus, complementa essas palavras no nosso coração, que o Senhor seja o nosso galardoador e o nosso abençoador. Nós retomemos a nossa vida de oração de maneira brilhante, ainda nessa semana, que aqueles que estão enfraquecidos possam ser fortalecidos, que aqueles que estão desanimados possam ser incendiados. Aviva-nos, Senhor, eis a nossa petição. Fortalece os joelhos trôpegos, que nós possamos dobrar esses joelhos em oração,
Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Nós vamos cantar um louvor agora, depois o irmão Paulo Cupertino vai fazer a apresentação aqui de alguns